Boa tarde, estarei apresentando o trabalho sobre perfil do solo, cujos participantes são Isabela Queiroz Lisboa, matrícula 5565, e Emily Cristine dos Santos, matrícula 4423. Como definição, nós temos que o solo é a camada mais superficial da nossa crosta terrestre. É onde nós pisamos, onde construímos nossas casas, é onde também plantamos e todos os outros seres vivos vivem, animais, plantas e micro-organismos vivem basicamente na camada superficial da crosta terrestre, que nós chamamos de solo. O solo ele é formado por 4 camadas, que recebem o nome de horizontes ou perfis, dependendo de onde você for pesquisar. No geral, o solo é formado por 4 elementos: minerais, água, ar e, por fim, matéria orgânica. Esses 4 elementos, eles são distribuídos em percentuais diferentes, variando o tipo e a localidade aonde o solo foi encontrado. Para você que deseja cultivar uma horta em sua casa, para você que deseja cultivar plantas decorativas, flores, rosas, é muito importante saber o percentual de componentes que todo solo possui. Logicamente, quando você vai cultivar, você vai trabalhar mais nas partes superficiais do solo. Porém, entender toda a sua composição é importante. E os horizontes vão receber nomes que na verdade são letras: D, C, B e A. E partindo sempre do horizonte mais profundo, mais próximo da crosta, ao horizonte mais superficial, que é onde de fato pisamos. O horizonte D ele é formado basicamente pela rocha-mãe, que é a rocha que forma a crosta terrestre. Acima desse horizonte D, nós vamos ter o horizonte C, que no horizonte C nós vamos encontrar fragmentos da rocha-mãe, ou seja, fragmentos originários do horizonte D, e minerais que também são oriundos do horizonte D e começam a se fragmentar, formando pedaços e partículas cada vez menores. Acima do horizonte C, vamos ter o horizonte B. O horizonte B é o horizonte de transição dos fragmentos da rocha-mãe para partículas provenientes de matéria orgânica. Então, esse horizonte de transição, ele vai variar entre maior percentual de matéria orgânica e menor de rocha. O mais superficial de todos é o horizonte A. No horizonte A, nós vamos ter a riqueza de matéria orgânica proveniente da decomposição de animais e vegetais. O horizonte A é o que de fato nós pisamos. E também é no horizonte A que nós vamos encontrar condições para que esse solo possa ser fértil e ter função não só para a agricultura, mas também para outros fins. Então, o horizonte A é onde nós vamos encontrar a matéria orgânica proveniente de todos os seres vivos que estão no nosso planeta. Essa matéria orgânica que está presente no horizonte A, em menor quantidade no horizonte B, ela recebe o nome de humus, que é a matéria orgânica proveniente da decomposição de seres vivos. Alguns animais são muito importantes para que esse humus seja produzido cada vez mais. Um deles é a nossa amiga minhoca. As minhocas, elas são animais que ajudam a produzir humus porque se alimentam desses restos de seres vivos e produzem a matéria orgânica comum e presente para um bom solo na agricultura.
para estudar o solo, a gente usa o perfil do solo. Nós vemos o solo só na superfície, mas o solo, na verdade, ele começa na superfície e vai para baixo. Então, o perfil do solo é o conjunto de horizontes que sucedem em profundidade desde a superfície até o material que o embasa, que normalmente é uma rocha. E esses horizontes, eles podem ser horizontes principais e horizontes transicionais. Normalmente, um perfil de solo tem o horizonte A, que é o horizonte mineral com forte influência de matéria orgânica, que normalmente ele detém uma cor mais escura que o demais. É nesse horizonte que são realizados todos os cultivos pelo ser humano, que tem a dispersão de sementes e fertilizantes, as mudas de plantas, normalmente. Abaixo do A tem o horizonte de transição e depois tem o horizonte B, que é o horizonte de máxima expressão dos processos de formação do solo. É uma espécie de impressão digital do solo. O solo, para ser classificado, ele tem que ter um certo tipo de horizonte B. Então, o horizonte B que define qual que é o solo que você está classificando. Então, ele é muito importante do ponto de vista da classificação. Abaixo do horizonte B tem o horizonte de transição também, e depois tem o horizonte C, que é o saprolito, que não é exatamente solo, mas também não é rocha. É um material que está em transição. Ele não é consolidado como uma rocha, mas ele não tem atividade biológica, baixa porosidade e não tem uma estrutura peculiar de solo. Então é o horizonte C, que é o horizonte que a gente chama de transição, que a gente chama de transição entre a rocha e o solo. Abaixo do horizonte C, normalmente a gente tem o horizonte R, que é a rocha, R de rocha, que ela ainda está se intemperizando. Esse é um perfil mais comum. Mas além desses horizontes citados até o momento, A, B, C e R, nós temos mais 4 horizontes principais que podem ocorrer junto com estes ou com outros. O primeiro deles é o horizonte O, que é o horizonte orgânico, que é o horizonte formado por matéria orgânica, também chamado de serrapilheira por outros ramos da ciência. Quando você anda sobre uma floresta, você não pisa diretamente no solo, você pisa nessa camada orgânica, que é o horizonte O, que está no início de processo de decomposição. Essa camada pode ter poucos centímetros ou pode ter metros, como na Amazônia, que lá tem grande quantidade de matéria orgânica em decomposição. E esse é o único horizonte que está acima da superfície do solo. Nós temos outro horizonte, que é o horizonte H, que é o horizonte orgânico formado por matéria orgânica decomposta. Normalmente, ela está associada a condições de má drenagem, ou seja, o solo saturado com água, a matéria orgânica se acumula lentamente, com a decomposição mais lenta ainda, aí ele vai se dispersar de baixo para cima.
Esse horizonte H que ocorre nas turfeiras, que são os solos orgânicos, muito importante porque presta valorosos serviços para o ecossistema. Além desses horizontes, nós temos o horizonte E, que é o horizonte de máxima perda de material por aluviação. Normalmente, quem sai desse horizonte e vai para o horizonte inferior é a matéria orgânica argila, que são os materiais colodais mais finos, né, os menores. Eles descem no perfil e por infiltração, e com isso o horizonte fica pobre de matéria orgânica e pobre em argila. Normalmente, onde predomina a areia, aí ele fica com cores mais claras. E o último dos 8 horizontes é o horizonte F, que é o horizonte de acúmulo de compressões e nódulos de ferro. Ele tem uma textura mais grosseira, formada por basicamente nódulos de ferro. E o F vem de ferro. É o horizonte F, né? Um solo diferenciado dos demais, né? O solo pode ser classificado de várias maneiras. Ele pode ser chamado de... A gente pode classificar ele de acordo com a textura dele. Tipo, do material intemperizado. Podemos dizer que, tipo, nós temos um solo arenoso, quando nós temos um solo com predominância de areia, onde os grânulos têm acima de 2 milímetros de espessura. Nós podemos dizer que são solos siltosos, que ficam entre 5 micrômetros até 2 milímetros. E podemos dizer também que são solos argilosos, que fica abaixo de 5 micrômetros. Então, esse solo argiloso, por ter muito pouco espaço entre um grânulo e outro, ele vai acabar sendo mais compactado, ele vai se tornar impermeável. Então, normalmente, solos mais argilosos acabam sendo lugares onde vai ter mais encharcamento superficial. Dessa maneira, então, nós temos as organizações conforme a sua textura. Então, tem também conforme o material encontrado. Aí, podemos novamente chamar de solos anerosos, onde temos predominância de areia na sua superfície, e no solo argiloso, onde vamos ter predominância da argila. E também agora o solo umífero, quando nós temos a predominância do humus. Como eu já falei anteriormente, né? O humus é matéria orgânica decomposta, feita pelo micro-organismo, como eu já falei, pela nossa amiga minhoca. Vulgarmente, muita gente chama o humus de cocô de minhoca, porque ela que ajuda a formar esse material composto. Então, quando nós temos uma presença muito forte, muito grande de humus nesse solo, chamamos de solo umífero. Mas também, devido às características climáticas da rocha matriz, nós temos solos diferenciados. Nós temos diversos tipos de solo. No Brasil, predominam 3 tipos de solo. Predomina o latossolo, predomina o cambissolo e o neossolo. O latossolo é o solo mais profundo, que se encontra em áreas de clima equatorial e tropical. Ele vai ter os seus horizontes muito profundo devido à temperatura elevada e alta umidade. Normalmente o latossolo é um solo mais pobre, porque ele sofre um processo chamado de lixiviação.
E com isso não tem muitos nutrientes, mas ele é fácil de ser corrigido. Nas áreas onde nós temos uma variação constante de umidade, uma época de chuva, uma época de seca, nós temos os chamados cambisolos, que ele também vai ter ali o solo relativamente profundo com a presença de alguns metais entre o horizonte A e entre o horizonte B, que vai dar origem ao solo mais avermelhado, mais amarelado. Isso vai variar de rocha para rocha. Esse solo também tem pouca fertilidade, mas eles são fáceis de correção através do processo de calagem. E por fim nós temos os neossolos, que são os solos mais rasos, que acontecem em áreas de climas mais secos, como por exemplo a região da Caatinga, como por exemplo regiões da Pradaria. Essas formações de solo nós temos conhecidos como o neossolo. Diferente do latossolo e dos cambissolos, os neossolos já são mais férteis, porque não tem muita umidade e não sofreu o processo da lixiviação. Assim, aquele tipo de solo já são férteis naturalmente.